Olá a todos, boa noite para vocês que estiverem me ouvindo. A paz de Deus para os irmãos e os irmãos de outras igrejas que nesse momento estiverem me assistindo. Eu saúdo vocês com a paz do Senhor, a paz e graça e assim conforme a saudação bíblica. Então, queridos, eu queria fazer esse vídeo para falar a respeito de algumas heresias, ou seja, as maiores heresias CCB. Por quê? Uma das maiores heresias CCB, biblicamente falando, é essa parte deles falar que você só se salva se você for batizado lá. Se você for para lá e se batizar. Se você se batizar lá e você sair de lá e você for para outra igreja, você já pecou contra o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia grave. Ainda esses dias agora, ontem, eu estive vendo um vídeo de um irmão que ele postou. E esse irmão, eu assisto ele no canal dele, cada dia que se passa a gente vê a heresia tremenda. Que esses irmãos, depois da internet, eles começaram eles se chocaram muito quando a internet começou a funcionar na vida dos brasileiros, vamos dizer assim. Eles não queriam que os irmãos usassem a internet. Por quê? Porque com a internet ia descobrir muitas misérias, muitas coisas erradas deles. E até então a maioria era encoberta. Hoje está aí. As grandes heresias deles pregando lá no púlpito, para muitos não ver, que muitos são tipo cego. Então, o que acontece? Essas heresias deles está sendo revelada aí, a público. Eu vi esse irmão postando um vídeo e eu fiquei, terrível. Como o homem pode blasfemar do Espírito Santo, blasfemar de Deus daquele jeito, e dizendo para o povo que está falando segundo o Espírito Santo, e está falando segundo vamos dizer assim, segundo que é a obra deles, afirmando que é a obra deles, eles confirmando que a congregação é a arca da aliança. Olha, muitos nem conhecem, muitos CCB e outras pessoas nem sabem o que era a arca da aliança. A arca da aliança, na qual ele se referiu lá, a arca da aliança, ela foi uma arca construída, que Deus mandou construir, entendeu? Através de Moisés, e Deus ordenou a Moisés para anunciar a Arão, os sacerdotes, os filhos dele de Arão, que só poderia entrar de ano em ano lá na casa que estava a arca, na tenda, e só poderia carregar aquela arca os sacerdotes que estavam segundo o ritmo daquela época da lei, estavam santificados de todas as santificações que Deus ordenou a Moisés. Ninguém, sem ser dos filhos de Israel, que fosse da tribo de Levi, que Deus determinou que fosse sacerdote, não poderia chegar nem perto da arca que irá pegar. Foi um motivo da causa que Davi, ele por inocência, ele pegou, inocência dessa parte, ele pegou a arca e levou. E um dos que não era permitido a tocar na arca, ele pegou a arca, tocou na arca quando a arca ia virar. E assim por isso que morreu. E ali Davi se entristeceu. E Davi, ele fez tudo depois conforme os profetas ali daquela época ordenaram ele. Deixaram a arca lá no lugar, na casa daquele cidadão, conforme diz a Escritura, e deixou lá até o tempo determinado por Deus para tirar de lá. Agora, tudo segundo a forma, segundo os mandamentos de Deus. Não é como você vê hoje, alguém da CCB pega a Bíblia e lê um pequeno trecho assim na Escritura e diz: bom, aqui nós não precisamos mais da Escritura, eu agora sou Deus. Escuta aqui o que o Espírito Santo está falando na minha boca. Isso é heresia, irmão. Isso é heresia. Os profetas de Deus para falar, quem leu as Escrituras sabe.
E quem verifica, os profetas de Deus, para falar em nome de Deus, eles tinham cuidado. Porque no momento que eles falassem e não cumprisse, seria contra eles a espada do próprio rei, e sem contar que a ira de Deus, porque Deus diz nas suas escrituras, dizendo assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Aí, como eu ia falando, eles lêem um trecho assim: não, Deus agora é eu sou o Espírito Santo. Outros dizem assim: prega a Deus por essa palavra. Aí prega a morte do irmão, aí prega a vida do irmão, da irmã, quando gosta do irmão ou da irmã, aí prega aquela bênção e pra lá e pra cá, e aquele negócio todo. Quando não gosta do irmão, pode ser um servo de Deus ou uma serva de Deus, aí toma-lhe chibata, toma-lhe pau neles, e assim. Eu, por exemplo, eu conheço cooperador e cooperador de jovem ancião entregado a Deus há muitos anos, desde que eu criei na palavra de Deus. Uns já ficaram intrigados e lá e vai, e foram outros, foi passando os anos. Hoje conheço um operador que é intrigado a Deus, vários, mas todo dia está lá pregando. Pode um negócio desse? É o Espírito Santo? Não, claro que não. É a chamada seita CCB, um espírito maligno aí que domina esses pregadores, porque de Deus não tem nada. Eu tenho certeza disso. Mas, para nós não perder o assunto do vídeo, então, uma grande blasfêmia. Esse irmão falou que a arca, não toque nessa arca, irmão, que aqui é a obra de Deus, comparando a CCB, cheio de ancião, com o imperador, cheio de pecado, iniquidade, comparando eles, se fosse comparando eles, que eles comparam ali, na comparação deles é a igreja, ou seja, o templo, ou seja, a casa de oração, que muitos conhecem por templo, por igreja, sendo que a igreja é nós, se nós somos o templo do Espírito Santo, se tiver justo. No momento que você não tiver justo, você não se pode ser outro templo. Então, tudo isso eles não veem. Então, é uma questão, é um problema grave que eu estou passando para você observar, abrir os olhos e ver a realidade que está acontecendo no nosso meio cristão, vamos dizer assim. Então outras blasfêmias, como o irmão mostrava lá no vídeo, para deixar bem claro que eles são mesmo falsos. Ele dizia assim, segundo ele dizia: irmãos, não vamos deixar que o Espírito Santo nos revele, nos guie, entendeu? Para que as coisas não venham ficar nos seus devidos lugares. Olha, aí o povo diz bem assim, amém. Alguns, por a inocência, uns não entendem, estão cegos. Inclusive eu tive numa oração há uns anos atrás, na casa de uns irmãos, e o orador abriu a boca e ele disse bem assim: Senhor, tire de nós o teu Espírito Santo. Senhor, tire de nós o seu Espírito Santo. Aí eu digo, ai meu Pai do céu, tenha misericórdia, Senhor. Quando terminou a oração, o que é que o povo diz? Amém. E eu caladinho fiquei, eu digo, meu Deus, eu dizer amém com um negócio desse? Tire de nós o seu Espírito Santo. Entendeu? Então, qual é a igreja hoje que eu defendo, irmão? Vou deixar bem claro aqui. A igreja hoje que eu defendo é o segundo que Deus me deu sentimento. Qual? Que venha concordar com as escrituras. Qualquer irmão, qualquer irmã que creu na palavra de Deus se tornará servo de Deus com simplicidade. E no caso dos irmãos, qualquer irmão creu na palavra pode batizar o outro. Entendeu? Não tem negócio de estar fechando o caminho do reino do céu. As igrejas hoje, muitos pastores e cooperadores
anciões, trancaram padres, trancaram o reino do céu. Ah, só pode batizar eu. Sabe por quê? Só pode batizar eles? É o lugar de chamar o povo para recolher o dinheiro. Os irmãos me desculpem quem não concordar comigo, mas é a realidade que eu vejo hoje. Porque se quando Jesus disse ao seu discípulo, ide por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê está condenado, Jesus falou isso. Jesus não disse isso por discípulo poderia ir ao mundo inteiro, porque Jesus mesmo não pôde andar em toda Jerusalém, em todo Israel, melhor dizendo. Ele andou num pequeno local durante a sua vida e mandou que os discípulos espalhassem nem em todo Israel. Então ele não poderia, como os discípulos não poderiam, não saíram daquele país, a não ser Paulo, o apóstolo. Arriscando a vida na época não existia como tem hoje, meio de comunicação, não existia avião, não existia transporte, era muito, a coisa era difícil. Então por que Jesus disse isso? Porque qualquer um poderia pregar o evangelho. Por exemplo, Filipe batizou Eunuco, e quando saíram dali, que se apartaram, quem foi que foi batizar na terra do Eunuco? Não foi o Eunuco? Com certeza ele saiu com Jesus no coração dele, foi pregar o evangelho lá, pregar o Salvador, o Messias. E aí, como ele creu e tinha que se batizar, com certeza ele batizou alguém. Então, Jesus não deixou meio de alguém trancar o evangelho. Vem aquela outra parte que lembro agora, da qual Jesus disse assim, quando os discípulos chegaram, Senhor, achamos um homem que expulsa demônio no teu nome, evangeliza, faz maravilha, mas não quer te seguir a nós proibimos que ele não fale mais. O Senhor disse, não, de maneira nenhuma. Quem não é contra nós é a favor, deixe. Jamais alguém vai fazer um milagre no meu nome e depois vai falar mal de mim. Deixe. Olha, então os discípulos queriam fechar ali. Por quê? Os discípulos eram homens, como eu, como você, qualquer outro. Eles tinham a visão da terra, visão do ciúme, entendeu? Porque todos esses que estão trabalhando dessa forma aí nas igrejas, a visão é da terra, é ciúme, entendeu? Nós temos que pregar o evangelho sem ciúme. Eu pregar, você creu, você quer ser batizado? Eu posso fazer o batismo em você. Depois que você for batizado, alguém creu? Você evangelizando? Não, eu quero, eu decidi, Jesus é o Salvador, como disse lá o Eunuco, disse a Filipe. Eu quero me batizar, quero, então marca o dia que nós vamos batizar, eu vou evangelizar qualquer pessoa. Agora, essas igrejas, que seja CCB, que seja Assembleia, seja qual igreja for, eles trancaram o reino do céu. É essa igreja que eu vou pregar hoje, é o Evangelho. A igreja para mim hoje é o Evangelho, é a Bíblia Sagrada. Então, no meu conhecimento, os homens trancaram o reino do céu. Porque Jesus também falou disso. Muitos percorrem o céu, a terra e o mar. E torna o cara mais pior. Por quê? Muitos deles. Se eu não tiver, a minha igreja não tiver aberta, não me salva. Quantos foram lá na Santa CCB, né? Entre aspas. Entre aspas, a Santa CCB, entre aspas. Foram lá orar na porta da igreja, na porta da... Nossa, que idolatria. Quem é os culpados? Os anciãos com o imperador. Não, aqui é a casa de Deus. Entre aspas. Deus não habita em casa feita por mão de homem. Está escrito. Ele habita no coração do homem. Se o homem tiver com justiça, com sinceridade, ele habita. E no momento, quem é que responde o homem quando o homem clama? Será que na hora que o adversário atacar um cristão, ele vai gritar o ancião vai valer?